Amém, queridos irmãos. Pastor Davi Bueno, vamos para o terceiro vídeo aqui da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições da revista editora Betel nesse segundo trimestre. E estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Estamos estudando a lição de número 6, que fala sobre discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano, lições essas que foram comentadas pelo bispo Samuel Ferreira. E temos a oportunidade aqui no nosso canal de podermos estar falando um pouco, resumindo acerca dessas lições extraordinárias. Desde já eu quero te convidar, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, conheça, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe, tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Vamos lá, tópico 3 vai falar sobre Neemias manteve-se fiel a Deus. Neemias foi severamente confrontado por seus inimigos. Mesmo assim, ele se manteve firme no propósito de Deus, que Deus havia colocado em seu coração. A maneira como reagimos aos ataques verbais e às adversidades na caminhada cristã reflete quando estamos comprometidos em cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então vamos lá, vamos introduzir aqui esse tópico de número 3. Então nós entendemos que ao estudarmos a vida de Neemias, nós percebemos que uma das suas maiores virtudes não foi apenas a sua capacidade de liderança, mas também o seu discernimento espiritual. Enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, Neemias enfrentou a oposição externa, perseguições, ameaças e também tentativas de engano espiritual. Então isso nos mostra que nem todo ataque ele vem de forma direta. Alguns vêm até mesmo disfarçados, acredite, de conselhos, ajuda ou até mesmo de aparência profética. Neemias permaneceu firme porque conhecia o seu propósito, ou seja, tinha comunhão com Deus e não deixou-se manipular emocionalmente. Então, em tempos de engano, permanecer fiel exige discernimento, coragem, compromisso com a verdade. Aproveitando ainda esse gancho, nós precisamos entender que o povo que está ali para ouvir uma palavra dentro de um templo que vai ser verbalizada, esse povo é uma massa manipuladora. Agora, o que não podemos permitir é sermos manipulados por algo que for ser falado que não tenha bases na palavra de Deus. Então entenda, a multidão é uma massa manipuladora, mas nós não devemos se permitir a ser manipulados. Tópico 3.1. Neemias não cedeu aos falsos profetas. Sanbalate e Tobias sabiam da importância dos profetas de Deus na vida do povo de Israel. Por isso subornaram alguns deles para atemorizar Neemias, fazendo com que a reconstrução do muro parasse. Segundo a Bíblia, Semaías, a profetisa Noadias e outros profetas, Neemias capítulo 6, proferiram falsas profecias dizendo a Neemias repetidamente que ele seria morto. A resposta de Neemias à profecia de Semaías mostra bem o tipo de fé e coragem que norteavam seus passos. Porém ele disse, um homem como eu fugiria, Neemias 6:11. Ainda hoje, diante dos ataques de Satanás, devemos mostrar a mesma fé e coragem, que possamos vivenciar o que diz o hino 225 da harpa cristã, que na batalha contra o mal, ser valente. Satanás usa algumas pessoas para nos fazer desistir da caminhada. Então até isso, olha, Satanás, ele usa pessoas para nos fazer desistir da caminhada com Deus, mas nós
devemos responder a elas com firmeza e sabedoria. Essas pessoas não eram pessoas que estavam fora, eram pessoas que estavam próximas. Guarde isso. Eram pessoas que estavam próximas. Então é importante nós destacarmos aqui que no capítulo 6 do livro de Neemias, nós vemos que os inimigos, eles tentaram intimidar Neemias, usando falsas palavras proféticas. Um homem chamado Semaías, como nós vimos aqui, ele tentou convencer Neemias a fugir para dentro do templo, alegando que estavam querendo matá-lo. Porém, Neemias percebeu que aquela mensagem ela não vinha da parte de Deus. Qual era o objetivo do inimigo? Gerar medo, que é uma virtude negativa, tirar Neemias do propósito, desacreditar a sua própria liderança e fazê-lo pecar contra Deus. Porém, nós lemos aqui no comentário do bispo Samuel Ferreira que ele respondeu com firmeza: um homem como eu fugiria? Neemias capítulo 6, versículos 11. Isso revela, irmãos, maturidade espiritual. Neemias não tomou decisões movido pela emoção, por medo ou por pressão. Nós não podemos, permitir que o medo, a pressão, ela venha definir quem somos e definir a caminhada do chamado que nós estamos caminhando. Hoje precisamos entender que existem muitas vozes tentando nos desviar-nos dos propósitos de Deus. E é através das mesmas coisas: medo, manipulação, falsas direções espirituais. E por isso, irmãos, é de suma importância, é necessário o discernimento para não cedermos ao engano. No tópico 3.2, Neemias julgou a profecia. Um outro fato interessante: não julgarmos as pessoas, não julgarmos o profeta. Isso é bíblico, mas nós temos que analisar a profecia, a palavra que está sendo verbalizada com base na palavra de Deus. De todos os falsos profetas que se levantaram contra Neemias, só temos o registro da mensagem de Semaías. É possível que ela resuma o tipo de ataque que ele estava sofrendo ao ouvir coisas como: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Neemias 6.10. Porém, Neemias logo percebeu que a mensagem era falsa, porque ele mandava cometer um pecado, entrar no templo. O povo podia entrar no pátio do templo, mas somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. E só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Deus não mandaria um profeta dizer algo contrário à sua palavra. Assim como Neemias, devemos avaliar qualquer mensagem que nos seja dada como sendo da parte de Deus, para evitar confusão em contendas. Que colocação extraordinária dentro deste tópico em Neemias pelo bispo Samuel Ferreira. Extraordinário. Sabe, irmãos, é interessante nós frisarmos aqui. Neemias, ele nos traz um exemplo, uma lição e um algo poderoso, que nem toda palavra aparentemente espiritual, ela deve ser aceita sem discernimento. Ele examinou aquela profecia. Esse é o primeiro ponto chave: examinarmos a profecia. E eu estou falando dessas profecias que vêm, assim está dizendo o Senhor. Essa profecia que está vindo, ela tem base bíblica. Ele percebeu que ela não estava alinhada com a vontade de Deus, porque o mesmo conhecia a palavra de Deus. Então só tem como examinar uma profecia e analisá-la quem tem conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, com isso, a Bíblia ela mostra que ele tinha discernimento, que Deus não havia enviado aquele homem para falar com ele. Então, isso ensina que profecias precisam ser analisadas, ou seja, precisam ser julgadas. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios,
capítulo de número 14 e o versículo de número 29, ele mesmo diz: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 14 e o versículo 29. Então, julgar a profecia não é desprezar o mover de Deus, mas é proteger a igreja do engano. Toda profecia, ela deve ser analisada à luz das Escrituras, pelo caráter de quem fala, pelos frutos produzidos e pela direção do Espírito Santo. Então, Deus, irmão, ele não entra em contradição com a sua palavra. Quando uma mensagem, ela de repente produz confusão, manipulação ou desvia as pessoas da verdade bíblica, acredite, ela precisa na mesma hora ser rejeitada. E agora nós vamos aí para o tópico de número 3, onde a gente fecha o tópico 3, antes de lermos a conclusão, e aqui vai falar sobre a profecia não dá direção pessoal. A profecia tem um lugar importante na experiência cristã. São muitos os testemunhos de mensagens proféticas que se cumpriram, trazendo resposta de Deus. Porém, uma condição deve ser observada: a profecia exorta, edifica e consola, mas não dá direção pessoal, como por exemplo, dizer com quem determinada pessoa vai se casar. Em Atos 21, versículos 10 ao 14, Ágabo profetizou que o apóstolo Paulo seria preso em Jerusalém. Mesmo assim, ele foi para lá, contrariando o apelo dos discípulos para que não fosse. A profecia era de Deus? Sim, era e se cumpriu. Entretanto, não foi uma direção pessoal para Paulo, mas a revelação do que lhe aconteceria. A vontade de Deus era que Paulo fosse para Jerusalém, onde seria preso. Neemias não conseguiu a profecia, Neemias não seguiu a profecia de Semaías, porque conhecia a vontade de Deus para a sua vida. Você vê que existe uma diferença. Que é Neemias, ele não foi porque ele entendia que aquela palavra, ela não era de Deus. Já no apóstolo Paulo, mesmo que a palavra fosse uma palavra dura, não vá a Jerusalém, porque assim diz o Senhor, tu serás preso e morrerás lá, mas ele foi, porque ele sabia que mesmo algo que iria lhe levar à morte, mas ele sabia que aquilo fazia parte da vontade de Deus para a sua vida. Então é importante nós entendermos aqui que a profecia ela possui como um objetivo pessoal, é a primeira coisa que o bispo Samuel Ferreira diz aqui: edificação, exortação e consolação. Ou seja, a palavra de Deus ela tem uma tríplice função. Ela, primeiro, exorta, consola e ela edifica. A direção principal da vida do cristão vem da palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. Muitos acabam se tornando dependentes de profecias para tomar decisões pessoais, quando deveriam desenvolver um relacionamento com Deus e uma vida de maturidade espiritual. Sabe, irmãos, Neemias, ele já sabia da sua missão. Por isso, uma falsa palavra não conseguiu tirá-lo do propósito. Quando alguém não conhece a palavra e não possui a intimidade com Deus, essa pessoa se torna vulnerável às manipulações espirituais. Então, a profecia genuína, ela nunca irá substituir a Bíblia, a oração, o discernimento e a direção do Espírito Santo de Deus. O cristão maduro não vive correndo atrás de revelações. Guarde isso, mas permanece firmado na verdade de Deus. Existem pessoas que muitas das vezes deixam o culto de ensino nos templos, porque lá na igreja da esquina tem uma pessoa que vai lá e ela fala até o número da identidade. Mas nós precisamos entender que corremos o risco de recebermos uma falsa profecia que pode nos levar ao escândalo e até mesmo de se afastar
do Evangelho. E outros sim, quando você precisar mesmo de alguém que estiver orando pela sua vida, acredite, aquele profeta que pregou lá na igreja da esquina e que ficou lá revelando, ele já não vai estar mais lá, porque ele caminha. Agora, a pessoa que está no templo, te assistindo todos os dias, essa sim, será a pessoa que irá orar, porque ele sabe que foi chamado para zelar pela sua alma. Então, não deixe o ensino sistemático da palavra no templo onde você serve a Deus e é assistido por causa de inovações e profecias que não têm base com a palavra de Deus. Então, que nós possamos guardar isso. E vamos ler aqui a conclusão, que vai dizer que Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Portanto, assim como Neemias, devemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e julgar, à luz das Escrituras, qualquer profecia que venhamos conhecer. Então, a lição sobre o discernimento espiritual, ela nos mostra que viver nos últimos dias exige uma vigilância constante. Assim como Neemias, ele enfrentou essas tentativas de engano durante a reconstrução do muro, a igreja, ela também enfrenta hoje as falsas doutrinas, falsos ensinos e falsas profecias. Por isso Deus, ele procura crentes que conheçam as Escrituras, que desenvolvam uma intimidade com ele, que tenham o discernimento espiritual e que não sejam levados por emoções ou manipulações. Então Neemias, ele venceu porque ele permaneceu firme no propósito e sensível à voz de Deus. Em tempos de engano, o discernimento espiritual, meu irmão, não é um detalhe, guarde isso, é uma proteção para a alma. E quem permanece na verdade dificilmente será dominado pela mentira. Deus abençoe, e assim nós encerramos o terceiro vídeo da lição de número 6. Deus abençoe a todos, irmãos.